Bom dia, bom dia! Bom dia! Hoje eu coloquei trilha sonora, hein, pessoal? Bom dia! Quem conhece essa música aí? Vou deixar só tocar a parte que mais importa para esse momento e o tema dessa live. Olha só. Bom dia, Rê. Bom dia, Camargo. Bom dia, Jorginho. Ó. E eu vou conseguir. E eu vou conseguir. Sou brasileiro nato e não me canso de insistir. E eu vou conseguir. E eu vou conseguir. Bom dia, Camargo, bom dia, Rê. Gente, bom dia. Primeiro, obrigada por quem está aqui comigo. E eu coloquei propositalmente essa música no comecinho, porque eu coloco ela como um mantra na minha vida, né? Depois, quem quiser, de novo, sem preferências musicais, de ritmos, mas aqui é o contexto da letra da música, né? Ela se chama mantra e realmente eu carrego ela como mantra. Então ela fala, eu quero, eu posso, eu luto, eu vou na fé, sem desistir e eu vou conseguir. E aí quando a gente fala do tema da nossa live, a gente tem aqui o tema hoje de como atrair aquilo que você deseja para a sua vida. Então, como atrair aquilo que você deseja para a sua vida? Para quem ainda não me conhece, eu sou Claudiane Santana e ensino você a organizar a sua vida financeira e ter verdadeiramente uma vida próspera. E muitas pessoas têm a consciência de que a organização da vida financeira e ter uma vida próspera, ela está associada a somente números e vai muito além dos números, né? Então, por isso que eu trouxe esse tema aqui, porque cada pessoa está num momento de vida diferente, né? Então a gente tem as pessoas que já investem, já fazem os seus investimentos, tem as pessoas que já tentaram por milhares de vezes e tiveram dificuldades de conseguir, ou que tem uma dificuldade realmente em dar esses primeiros passos. Então, vamos direto aqui ao tema, para que a gente possa aí justamente decorrer sobre o assunto aí nos próximos minutos, né? E aqui para começar, gente, eu trouxe um livro que eu adoro, né? Que é o Essencialismo, tá? E aí eu quero ler uma parte desse livro aqui para vocês antes de começar, tá? Lembrando aqui do nosso tema é como atrair aquilo que você deseja para a sua vida. Então, tem vários trechos extremamente importantes aqui nesse livro, mas um principal que eu quero ler para a gente abrir aqui é: certa vez uma enfermeira australiana que cuidava de pacientes em estágio terminal resolveu registrar os arrependimentos que mais ouvia dos doentes. No topo da lista estava: queria ter tido a coragem de levar uma vida significativa para mim, não a vida que os outros esperavam que eu levasse. Em vez de reagir às pressões sociais que nos puxam em mil direções, devemos aprender a reduzir, simplificar e focalizar o que é essencial, eliminando todo o resto. Faz sentido, gente? Então, de novo, aqui tem vários trechos que esse livro ele é fantástico. E no decorrer aqui das manhãs, que toda quinta-feira, aqui às 8 horas da manhã, vou estar trazendo sempre o conteúdo aqui para vocês. E aqui a essência, quando a gente fala de atrair aquilo que você deseja para a sua vida, um dos pontos principais... bom dia, queridos que estão aqui entrando. Bom dia, Fabi. Bom dia, Marquezine. Bom dia, queridos. Obrigada aqui pela presença de vocês. Mas vamos lá, gente. Como atrair aquilo que verdadeiramente você deseja para a sua vida, tá? O primeiro ponto é ter clareza. Então, quando a gente fala de ter clareza, de saber aquilo que verdadeiramente eu quero algo e eu consigo, através desse algo, ter a definição de o que eu estou fazendo hoje está em sintonia com aquilo que eu desejo, está em propósito com aquilo que eu desejo ou está contra aquilo que eu desejo. Vou dar aqui um exemplo clássico. Muitas pessoas que falam, eu quero começar a investir.
Só que sempre tem aquela situação de deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois. Quando você realmente tiver a clareza com relação à importância disso para você, porque por mais que os outros possam falar algo para você, se você não internalizar isso como uma verdade sua, você não vai realmente ter isso claro, não vai ter isso como propósito, não vai ter isso como objetivo. E aí você vai ser tomado por outros sentimentos, talvez pelo medo, talvez pela ansiedade, talvez pela depressão, talvez por uma impulsividade. Então, quando a gente fala de ter clareza, muitas vezes é você tomar as rédeas realmente da sua vida no sentido de não ser governado pelas suas emoções, mas passar assim, ter o domínio com relação às emoções e às decisões. Então, por isso que o primeiro passo é você ter clareza daquilo que verdadeiramente você quer para a sua vida. E o segundo ponto, gente, aqui é decidir. Quando você verdadeiramente toma uma decisão na sua vida, de novo, olha para trás, para sua história e pensa aquela decisão que você falou, nossa, foi a decisão mais difícil que eu tomei, só que geralmente decisões difíceis levam a caminhos mais fáceis e decisões fáceis tendem a tomar caminhos mais difíceis. Então, aquela decisão que muitas vezes você prorroga em tomar, aquela decisão que você deixa para depois, aquela decisão que você sabe que tem que ser tomada, sabe que tem que haver uma ação da sua parte, mas que você vai deixando passar, muitas vezes é nela que mora a total diferença para você atrair aquilo que você verdadeiramente quer na sua vida. Por quê? Aí entra um outro ponto que a gente fala, que é sintonize com a frequência. Imagina você que a gente tem aqui imagina você como uma estação de rádio e você quer sintonizar na AM. Você concorda que se você quer escutar AM, não adianta estar virado lá para FM. Então, sintonizar nessa frequência é sintonizar com aquilo que você deseja, em ambientes, em pessoas, em propósito, principalmente em decisão. Quando você sintoniza com essa frequência, você passa a realmente se tornar um imã das possibilidades. E hoje a gente tem um mundo de infinitas possibilidades. Por que eu coloquei exatamente esse tema aqui, essa frase do livro inicial, tá? Muitas pessoas vão sempre deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, e depois fica com aquele sentimento de que, nossa, eu podia ter feito, nossa, eu podia ter, E aí, olhando com arrependimento, olhando com aquilo que podia ser feito e deixou de fazer ou não teve coragem de fazer. Então, portanto, quando a gente fala de decida muitas vezes por trás das piores ou mais difíceis decisões que você tem que tomar na sua vida, é aonde determina o seu amanhã, é aonde determina as suas conquistas, é aonde determina os seus objetivos, os seus propósitos, aquilo que verdadeiramente você quer atrair para a sua vida. Então, a partir do momento que você toma uma decisão, sintoniza com essa frequência. E aí, quando eu falo de sintonizar, gente, eu quero trazer dois pontos aqui importantes, que são a oração e a lei da atração. Para quem já me conhece, sabe que eu acredito em Deus em primeiro lugar, eu tenho Ele como um pilar principal na minha vida e eu acredito que as pessoas também que estão aqui sintonizadas é porque sintonizam com a minha energia, né? E aí, partindo deste princípio, quando a gente fala de oração, muitas vezes a gente está ali na oração. Então, pensa na etimologia da palavra oração. Orar, que é pedir, e ação. E muitas vezes as pessoas pedem, mas esquecem do que eu preciso fazer para que isso se realize, se concretize. O que eu estou fazendo está em sintonia com aquilo que verdadeiramente eu quero? Então, assim, quando você tem muito claro aquilo que você quer, quando você decide verdadeiramente por isso, muitas vezes você talvez seja necessário dizer não para outras coisas. Então, não adianta apenas você orar, pedir e não executar.
Então, se autoanalisar se aquilo que você está fazendo está coerente e congruente com o propósito que você tem, com o seu objetivo, com aquilo que você quer atrair para você. Seja em qualquer esfera, por mais que a Claudiane fale aqui, na esfera financeira, então, eu quero resolver a minha vida financeira. Se você ficar, eu preciso resolver minha vida financeira. Eu preciso, você vai estar sempre deixando para depois. Na PNL, na neurolinguística, a gente fala que precisou. Você coloca um peso muito grande, uma necessidade, mas que você vai sempre deixando para depois e você não coloca como realidade. Quando você troca o preciso por o eu vou fazer, é completamente diferente. Você está deixando uma idealização e uma ilusão por uma ação, por uma execução. E aí é onde a coisa toma realmente um rumo completamente diferente. Então, quando a gente fala de oração aqui, ok, peça, mas o que eu estou fazendo está coerente e congruente? Porque somos seres perfeitos, filhos do Criador. Olha aqui, pensamentos maravilhosos, bracinhos, mãozinhas, cheios de talentos e dons, só que nós estamos utilizando esses talentos, esses dons a favor daquilo que verdadeiramente a gente quer? Ou nós estamos aguardando as coisas acontecerem, esperando as coisas acontecer, ao invés de fazer acontecer? Para que a gente realmente se sintonize e atraia aquilo que a gente quer, nós precisamos estar em movimento. A vida, ela é movimento. Sim, às vezes é necessário uma pausa, às vezes é necessário um momento de reflexão, às vezes é importante um momento de introspecção para que você possa dar algum passo, recuar durante um pequeno momento e vir mais forte, vir mais firme e vir mais decidido. Aquele momento onde você para refletir sobre o que já aconteceu, da maneira que aconteceu, quais os recursos que você pode aproveitar desses momentos que tiver esses acontecimentos para aquilo que você deseja e fazer as correções necessárias, caso seja esse o rumo, na verdade, né? O propósito. Porque eu acredito muito que a vida, ela é feita de tudo na vida, tá? E aí eu acredito muito fortemente nisso. Ou é bênção, ou é aquilo que, nossa, aconteceu, maravilhoso, vamos agradecer. E quanto mais você agradece, mais a graça desce. Então pensa o seguinte, agradecer é você fazer com que a graça desça, fazer com que mais disso aconteça, se sintonizar com a frequência de que você já tem aquilo, de que aquilo já deu certo. Cada um vai traduzir isso de uma maneira diferente. Eu falo que o agradecer, ele tem vários sinônimos, né? Então a fé, o acreditar, tudo isso faz parte de, a partir do momento que você decide, você se sintoniza exatamente com essas energias e a partir do momento que você agradece, você eleva a sua vibração para que verdadeiramente as coisas se solucionem. E aí, de novo, tudo parece mágica, tudo parece que acontece de maneira onde onde foi melhor do que você imaginava. Então, se sintonizar com essa frequência, e aí quando a gente fala de frequência, somos sim seres energéticos que temos frequências vibracionais. Pensa o seguinte, eu tô lá, tenho alguma determinada situação, e aí eu tô com medo, tô com ansiedade, tô com receio, e aí quanto mais eu estou com esses sentimentos, mais eu alimento esses sentimentos. Pensa o seguinte, o que é reclamação? É clamar duas vezes. Então eu estou pedindo mais daquilo, eu estou reclamando daquilo, eu estou pedindo mais daquilo. Então, tá ruim, vai vir mais coisa ruim, por quê? Eu estou enxergando soluções ou eu estou enxergando problema? Onde eu vejo problema, vem mais problema. Onde eu analiso qual o problema e verifico soluções, eu passo a focalizar nas soluções e eu atraio mais disso na minha vida. A partir do momento que, na verdade, eu passo a reclamar, eu trago mais disso, eu me sintonizo mais com isso energeticamente, eu me coloco numa frequência muito baixa, onde parece que não tem luz no fim do túnel, parece que as coisas não vão solucionar.
Então, para tudo, gente, tem solução. E acredite sim que para tudo tem solução. Eu já atendi casos assim de vida, por exemplo, às vezes é vida financeira e às vezes também tem outras áreas da vida também. Mas que a pessoa sozinha, muitas vezes, ela acredita que realmente não tem solução. Por quê? Porque ela sozinha, ela se colocou numa frequência ali, tanto energética como de solução, onde realmente não tinha solução. A partir do momento que ela se elevou com ambientes, com pessoas, com situações onde colocaram ela numa frequência mais alta e com aquilo fizeram com que ela passasse a, opa, essa visão aqui é uma, mas deixa eu te convidar a ter uma visão diferente, tem uma luz sim no fim do túnel, para de ficar aí na caverna escondidinho, vamos sair que realmente tem uma luz aqui com um mundo de infinitas possibilidades te esperando e você não tá sozinho. Então muitas vezes a gente se coloca em situações onde sim, muitas vezes é importante, é necessário uma introspecção, um momento de refletir sobre tudo que já aconteceu, pegar esses aprendizados dessas situações, mas para que você possa ir para esse próximo passo, se sintonizar com essa frequência é altamente importante. E aí quando a gente fala de frequência, às vezes pode ser que sozinho eu consiga isso, como pode ser que seja necessário em algum determinado momento eu estar em ambientes diferentes, eu estar com pessoas diferentes, eu talvez pedir ajuda. E aí muitas vezes é você imaginar alguém que talvez já tenha conquistado, já esteja onde você quer. E aí quando a gente fala disso, hoje a gente tem um mundo onde, de novo, né, partindo pro que a gente colocou aqui da frase inicial da live, onde tem muitas decisões, tem muitas informações. E aí, se você quiser dar atenção a absolutamente tudo, é praticamente que humanamente impossível. Então, por isso que ter claro o que é como propósito para você. Então, nós somos seres humanos únicos, não adianta eu colocar para você o que é importante na sua vida. E às vezes as pessoas elas têm lá um problema financeiro e que às vezes o problema não está nem na área das finanças, às vezes ela resolvendo um outro ponto de uma outra área, elevando a frequência, se sintonizando em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, ela passa a ter um olhar diferente que dá aquela virada de chave, onde transforma a vida dela e que inclusive a vida financeira. Então você percebe que tudo no final está interligado. Então para atrair aquilo que a gente verdadeiramente quer na nossa vida, ponto ápice principal é ter esta clareza com relação àquilo que verdadeiramente eu quero. E aí dentro disso, decidir. Enquanto você não tomar como decisão na sua vida que realmente eu vou transformar minha vida, a partir de agora eu não aceito mais o como está, não aceito essa situação, eu não aceito mais, eu quero que agora seja desta maneira. Óbvio, gente, que nem tudo a gente tem controle. E aí lembra daquilo que eu falei dos princípios básicos? Eu tenho como princípio, e acredito que as pessoas que sintonizam comigo também acreditam nisso, né? Que Deus em primeiro lugar. Eu tenho total percepção que eu não tenho controle de tudo, mas a partir do momento que eu tenho muito mais claro aquilo que eu quero pra mim, entrego e confio, agradeço como se já existisse isso na minha vida, e que se não for, lembra do que eu falei de ou é bênção ou é lição? É porque realmente eu tenho lições para que pegar esses ensinamentos, essas lições dessa situação, para que tenha algo ainda melhor me esperando. Então eu sempre acreditei nisso, né? Então assim, continuo acreditando e hoje, por ter este olhar, eu acredito fortemente sim que tudo tem solução, só não tem mesmo para a morte, gente. Chegou nesse momento, você já não tem mais o que você fazer. Então você vai esperar um momento onde, poxa, eu já podia ter feito várias coisas, mas eu deixei de fazer por não tomar uma decisão, ou por querer agradar, ou por viver a vida de outras pessoas, ou por não ter propósito, não ter definição daquilo que verdadeiramente eu quero para mim. Então, nem tudo que reluz é ouro, não é porque o outro quer isso, ou vive isso, ou define isso, que vai ser bom para mim. Cada pessoa é um universo e esse universo teve vivências diferentes, teve experiências diferentes
tem uma cultura que pode ser basicamente, né, muito próxima, muito parecida, só que dentro dessa realidade que é única, você pode ter ali intersecções, pessoas que compartilhem disso com você, como você pode ter pessoas que são completamente diferentes. E aí naquela pessoa que é completamente diferente, eu vou dar um exemplo aqui de carteira de investimento, tá? Um exemplo. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, poxa, não adianta você querer replicar uma carteira de investimento de uma pessoa que é altamente perfil agressivo, por exemplo, e eu sou extremamente conservador. A primeira queda, eu vou passar mal, vou falar, meu Deus, vou ficar traumatizado com investimento, e não é assim. Então, se conhecer, seja em âmbito financeiro, seja em âmbito pessoal, e antes do financeiro vem o pessoal, exatamente isso. Se conhecer é extremamente importante, e dentro do se conhecer, ser fiel é exatamente o que você tem como propósito, o que você tem definido para você. Quando você tem essa conjunção, essa união, né, tudo muito bem claro, muito bem definido, mas de novo, não para ninguém, mas sim para mim. Você vai ser fiel àquilo que você quer para você. Vai ser mais fácil você dizer não para as outras coisas que não sintonizem com essa frequência. Vai ser mais fácil você conquistar elevações. Vamos supor, você está num determinado degrau. Poxa, comemore as pequenas conquistas. A vida não é só onde você vai chegar, mas é a trajetória, é o caminho, é o como você percorre esse caminho. Então é extremamente importante você ser extremamente grato por esse caminho percorrido, extremamente grato às pequenas conquistas, extremamente grato por Deus, porque quando você fala de você estar coerente, congruente, sintonizado com frequências elevadas, coisas elevadas irão acontecer. Então a gente tem aqui uma sintonização que te eleva. Agora, você ficar ali sintonizado com medo, ansiedade, receio. Então assim, existe uma escala vibracional, que esse para quem tem essa curiosidade, pode até puxar lá na internet, escala vibracional. E aí quando você vibra realmente, tá? Somos seres energéticos. Em culpa, medo, vergonha. Olha aqui, ui, cada vez diminuindo, se escondendo. O que vai acontecer se você estiver escondido? Agora, o que vai acontecer de você ter coragem, de você ter alegria, de você ter altas, elevadas vibrações, se colocar em posturas que te elevem, se colocar em posturas de ambientes que te elevem, de pessoas que te elevem, às vezes uma simples palavra vai te elevar. E aí se você está num ambiente onde você tem ali situações que vão só te colocar para baixo, como que você vai atrair aquilo que você deseja se você na verdade não está bem nem com você? Então quando a gente tem esse cuidado, esse carinho de olhar para si, olhar aquilo que você quer para você, se sintonizar com essa frequência, mudar o nosso olhar de maneira positiva, porque se você só olhar ali como reclamação, negativismo, não vai dar certo, não vai acontecer, lembra de que você atrai mais do mesmo para a sua vida? Então, se você acredita que vai dar certo algo, vai dar certo porque as suas ações estarão coerentes e congruentes a fazer acontecer. Agora, se você acreditar que não vai dar certo, meu amigo, você pode ter certeza que pode até começar, mas daqui a pouco vai ter alguma coisa que não vai mesmo dar certo, porque você mesmo profetizou isso. Percebe o poder da palavra? Sim, é a palavra somente que muda? Não. E aí, se vocês quiserem bases científicas ou até mesmo teóricas, eu já comentei aqui dos segredos da mente milionária, onde ele fala, pensamentos levam a sentimentos e que conectados, congruentes, aquilo que você fala, pensa é aquilo que você fala, aquilo que você pensa é o que você fala e é o que você sente, está congruente? Ok, você está sintonizado para atrair aquilo que você deseja. Agora, não está sintonizado? Eu penso numa coisa, eu falo outra, eu faço outra completamente diferente. Como que eu vou querer resultados? Não faz sentido nenhum.
E em alguns momentos da vida, muitas pessoas passam pela situação de eu quero algo, eu desejo algo, mas fica somente no desejo, fica no desejo, fica no desejo, ela não toma uma decisão. Porque quando ela tomar a decisão, ela está conectando aquilo que ela verdadeiramente quer em pensamento com o sentimento. E aí, quando você está conectando aquilo que você pensa com aquilo que você sente, é onde você transforma realmente ali a sua realidade. Então, se você não sintoniza com determinada energia, vai ser muito difícil realmente você conectar aquilo que verdadeiramente você quer e, consequentemente, atrair aquilo que você verdadeiramente quer também para sua vida. Percebe a diferença, pessoal? Então aqui é extremamente importante exatamente essa somatória desses itens. E de novo, se você ficar pensando, ok, eu decidi, eu tenho clareza, eu sei o que eu quero. Eu decidi, ok. Mas se você não sintoniza com essa frequência ou simplesmente, eu decidi, mas eu não acredito muito, sabe? Quando você duvida de você mesmo. E aí às vezes tem situações que tem outras pessoas que olham pra você e acreditam mais em você do que você mesmo. Gente, isso é a incongruência de novo. Quando é a congruência? É de fato você tomar a decisão e acreditar sim que é possível. E se você não acredita em você, acredite que existe algo maior, sim. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e acredite que Ele vai transformar sim a sua vida. Quando você colocar um propósito e não se sentir sozinho, por quê? Você pode ter várias pessoas, vários amigos, mas sabe aquele momento que é só você e Deus? Sim. Tem aqueles momentos, que pode ser aqueles momentos de você voltar para trás e você falar, opa, Deus, vamos lá, me dá força, me dá sabedoria, vamos, né? E sorriso no rosto. Gente, quem me conhece sabe que a minha marca registrada, vamos lá, né, Clau? Vamos compartilhar. É a minha risada, meu sorriso. Não significa que eu não tenha passado por momentos da minha vida onde eu também tenha chorado, onde também eu tenha sentido frustrada, onde eu também tenha sentido dúvidas, onde eu também eu tenha sentido incertezas. Gente, seres humanos, né? E aí, nesses momentos, é aquele momento que você recolhe você com Deus realmente, para você ter a autorreflexão e, ok, se isso não é o que eu quero, se essa situação não é o que eu quero, o que eu decido então, o que eu verdadeiramente quero? E aí lembra do que eu falei, de ter a definição e a decisão daquilo que você quer? Só que a partir do momento que você não tomar verdadeiramente isso como decisão, não haverão transformações na sua vida. Lembra disso. Sintoniza aquilo que você pensa com aquilo que você sente para que você tenha ações que estejam coerentes, congruentes com tudo isso. E aí sim a gente começa a ver transformações. Aí sim a gente começa a ver as orações serem respondidas, as orações serem atendidas. Quer ver um outro detalhe? A lei da atração. Muitas pessoas falam isso, né? O que é atrair, né? Atrair é você ser um imã ali das oportunidades, mas através das suas ações. De novo, vamos para a etimologia da palavra atração. Atrair através da ação. As minhas ações, elas estão congruentes com o meu propósito, com o meu objetivo, com aquilo que verdadeiramente eu quero para minha vida. Se elas estão, continua caminhando. A vida é movimento. A partir do momento que você está em movimento, as coisas elas começam a acontecer, as soluções começam a surgir. Então, de fato, quando você muda o seu olhar, quando você muda o seu comportamento, na neurociência ele fala que é muito mais fácil você mudar um comportamento do que você mudar uma crença. O que é uma crença? É aquilo que você acredita, seja porque é uma verdade para você, ou seja que é uma verdade que foi passada para você por meio de um contexto onde pode ser que aquela verdade seja verdade durante um determinado período e depois aquilo foi ressignificado. Opa, não, isso daqui foi verdade ali, mas a partir de agora, eu quero uma outra verdade para a minha vida. E ok, está tudo bem. Então, quando a gente tem um olhar para reclamação,
você está ao contrário, na contramão de atrair as coisas para a sua vida. Totalmente diferente quando você é grato por aquilo que você já tem. E aí você passa assim a ser um imã para aquilo que você quer receber. Só que também estando coerente e congruente com as suas ações. Aquilo que eu faço para atrair aquilo que eu desejo. Porque senão não adianta. Eu peço para o universo, eu peço para Deus. E eu fico nessa de somente pedir. Mas o que eu faço para me sintonizar com aquilo que eu desejo? Ou o que eu estou fazendo é coerente, congruente com aquilo que eu desejo? Ou eu estou apenas ligando para aquilo que os outros falam, para aquilo que os outros pensam, e aí nisso eu vou deixando para depois, deixando de ter aquilo que verdadeiramente eu quero, ou de viver aquilo que verdadeiramente eu quero para mim, só porque, tá bom, eu vou deixar para depois. Percebe? Então, quando a gente, eu reclamo de determinada situação, eu queria muito que tal coisa fosse desse jeito, tá, mas como eu posso melhorar? O que eu estou fazendo hoje está de acordo com aquilo que verdadeiramente quero? Porque se não tá, então peraí, então você não tomou a decisão que realmente você quer aquilo. Aquilo é apenas uma idealização, uma ilusão. Porque a partir do momento que você trocar para sendo a sua realidade, deixa de ser uma ilusão, deixa de ser um desejo, deixa de ser uma vontade para se tornar algo que verdadeiramente você quer. E aí você vai criar estratégias ou pedindo ajuda para quem realmente já conhece aquilo que você verdadeiramente deseja para sua vida, ou você mesmo sabendo aquilo que você que é necessário você fazer para dar ali um próximo passo, para estar sintonizado com aquilo que realmente você quer para sua vida. Percebe? Então ficar somente nos desejos, na ilusão de que eu vou ter a esperança de que algo vai acontecer. Gente, esperança ela é muito boa, mas sem a ação ela vai continuar sendo a esperança e nada vai acontecer, né? Então a esperança é a última que morre, mas um dia ela morre, se você não fizer absolutamente nada, percebe? Então isso serve para todas as áreas da vida. Não somente para a área financeira. Então muitas pessoas esperam a mudança, esperam, têm um desejo de algo ou querem algo, mas realmente ela quer algo? Verdadeiramente ela quer algo? Realmente colocou como um propósito, como um objetivo, como aquilo que ela quer mesmo para a vida dela? Ou é apenas um simples desejo, uma vontadezinha que dá e passa, percebe? Ou então, é porque só quero ter um... Tem gente que realmente, ok, vamos entender. Tem gente que só quer reclamar. Colocou pra fora. Gente, mas eu não sou obrigada a ouvir reclamação. Porque eu tô atraindo aquilo pra mim. Percebe? Quando a gente, na verdade, se sintoniza com frequências que ao invés de nos elevar, ao invés de nos fazer ter um olhar completamente diferente e nos sintonizar com aquilo que a gente quer, acaba nos distanciando daquilo que a gente quer. E aí, como que eu vou ser um imã para atrair aquilo que eu desejo na minha vida, sendo que eu estou sintonizada ali com... quero algo, mas eu deixo os prazeres do momento me dominar. Quero algo, mas eu deixo as emoções me dominar. Quero algo, mas tenho pensamento somente de curto prazo. Se eu quero algo, tomo uma decisão, eu tenho que realmente avaliar se tudo que eu estou fazendo está sintonizado com aquilo que eu desejo, com o propósito que eu tenho. Então, a partir do momento que eu tenho algo, quero algo, muito que possivelmente eu terei que dizer não para algumas coisas que não sintonizam com aquilo que eu quero. E aí esse dizer não para muitas coisas, eles estão te ajudando a continuar no caminho daquilo que verdadeiramente você quer para sua vida. E aí, para isso, muitas vezes, dizer não durante um determinado tempo. Pensa o seguinte, imagina a pessoa que entra numa academia. No primeiro dia da academia, ela já vai ter o corpo, vamos supor que ela tem o objetivo de emagrecer 10 quilos. E aí, no primeiro dia, ela vai conseguir emagrecer? Ou imagina ainda o seguinte, pensa o seguinte, a pessoa acabou de entrar na academia, que é ali? Ela tomou a decisão, entrar na academia, tomou a decisão do que ela quer, perder 10 quilos. O que é necessário, o que é importante ela fazer para que ela tenha ali a conquista dela, o objetivo dela realizado? Primeiro, ela vai ter que fazer exercício. Ninguém vai fazer isso por ela. Pega isso para o resto de todas as áreas da sua vida, inclusive financeira.
Ninguém vai fazer algo por você. Você que precisa, que é importante, necessário e extremamente essencial você fazer para que você tenha os seus projetos realizados, para que você tenha os seus sonhos realizados, para que você esteja mais próximo de realmente ver aquela luz no fim do túnel, que é aquilo que você deseja como propósito, percebe? Então, para que a pessoa que, um exemplo, que entrou na academia e que decidiu por isso, ela vai ter que fazer exercícios. No começo, gente, é sempre mais difícil. Por quê? Porque o corpo ele não está acostumado, ele está ali parado, inerte. E aí, a partir do momento que ela vai entrando em movimento, no começo ainda vai ser um pé no saco, vai ser chato, vai ser incômodo, vai doer. Só que é uma dor que te eleva, é uma dor que está sendo uma dor minúscula, visto os benefícios que serão trazidos para a sua vida. Então, muitas vezes a gente se apega em algumas dores na nossa vida, olhando de, ai, a vida é dor, a vida é sofrimento, eu não vejo saída. E muitas vezes é exatamente aquela dor que está trazendo uma oportunidade na vida para que você, lembra do bênção ou lição? Para que você tome as lições, os aprendizados daquela situação, para que você possa chegar aonde você deseja. Percebe que quando a gente muda o nosso olhar, a gente passa a sintonizar e a atrair aquilo que verdadeiramente a gente deseja para a nossa vida? Então, todo esse contexto é extremamente importante. E aí, sintonizando dessa maneira, de novo, parece que as coisas começam a acontecer feito mágica. Ah, eu quero um carro. Ah, eu quero uma casa. Ah, eu quero uma qualidade de vida para minha família. Eu quero somente pagar as minhas contas e ter ali um dinheirinho sobrando, ou que realmente eu não entre no negativo. Aqui eu tô trazendo agora para o contexto financeiro. Mas pega de novo para todas as áreas da vida. Porque muitas vezes o problema financeiro ele não tá somente no financeiro. Às vezes ele começou numa outra área da vida e acaba reverberando. Exemplo, a pessoa que tá lá com uma situação na vida e aí ela fica triste. E aí aquela tristeza, aquela emoção, ela faz com que ela tenha mais impulsividade, compre mais. E aí ela comprando mais, muitas vezes ela compra com aquele dinheiro que ela não tem, ela vai usar o cartão de crédito, que é o dinheiro que ela não tem. E aí ela comprando no cartão de crédito, ela está propensa a ter dívidas. Então, por exemplo, muitas pessoas têm a consciência de que crédito é bom. Depende, crédito é dívida. Simples assim, crédito é dívida. Crédito é um dinheiro que eu não tenho, onde eu estou tomando aquele dinheiro por um determinado momento, mas eu tenho que devolver. E aí, dentro disso, desse conceito de crédito é dívida, quais as dívidas que eu estou fazendo? De fato, são as dívidas saudáveis ou eu estou me boicotando, me sabotando também dentro dessa realidade, dessa crença, dentro disso que eu acredito? Percebe que aí entra o se conhecer de novo para atrair aquilo que eu desejo? Poxa, se eu sei que eu, na verdade, me saboto com essa história. Então, deixa eu contar uma história diferente. Crédito é dívida e isso não tá funcionando muito bem aqui. Então, vamos trabalhar de uma maneira diferente. E aqui, gente, eu sei que tem vários contextos e a ideia é trazer exatamente como você sintonizar com aquilo que você realmente, verdadeiramente quer para sua vida. E a gente passou por vários pontos. Então, um ponto principal aqui, tá? Quando você só enxerga o problema, lembra aquilo que eu falei da frequência? A gente tá ali, ó, olhando o olho do furacão e não saindo daquilo, tá? Então, quando você enxerga o problema e não muda o seu olhar para soluções, você só vai enxergar problema e você só vai trazer e atrair mais problema. Só que bons solucionadores de problemas são as pessoas que se destacam hoje no mercado, na vida. Então, uma coisa é você ter problema e você focar somente no problema, mas as pessoas que rapidamente olham um problema e já pensam em soluções, transforma aquele problema em solução, transforma aquele problema em uma oportunidade. Olha de novo a questão do atrair. Quando você está focado para o problema, você passa a ser um imã de mais problemas.
Só que quando você passa a trocar para solução, você pode até ser um imã de problemas, mas você enxerga aquilo como oportunidades e como através daquelas soluções de se elevar, de se potencializar e de se valorizar cada vez mais. Olha a grande diferença da forma de olhar. E aí você passa a atrair, sim, mais do mesmo, mas passam a ser problemas diferentes, porque não é um problema que te consome, não vai ser aquele problema que te derruba, que baixa a tua frequência, que te deixa mal. Vai ser um problema que, na verdade, você fala, muito obrigada pelo problema, porque você passa a ser um solucionador e não uma pessoa que só reclama, aquela pessoa que fica lá, só um problema. Vamos combinar? Quem que gosta de estar perto da pessoa que só reclama? Só que agora, coloca um espelho na frente e fala assim, e aí, eu sou a pessoa que eu reclamo, eu sou a pessoa que as pessoas gostam de estar perto de mim, as pessoas gostam de compartilhar comigo, eu sou quem eu sou na fila do pão. Percebe a grande diferença? E às vezes a gente também não percebe que tem momentos da vida que quando a gente coloca um espelho, encara ele com realidade e fala, opa, eu sou aquela pessoa que eu tô reclamando aqui. É uma auto-observação, porque vamos lá, não tem como eu vou ficar só agradecendo, que você agradece todos os dias? Às vezes sem perceber, você solta aquela, ui, peraí. Auto-observação. É muito fácil olhar para o outro e enxergar o que o outro tá fazendo, o que o outro tá dizendo, olhar para o outro e enxergar tudo do outro. Mas, sabe qual é o maior desafio? E sabe aquilo que vai realmente transcender, que vai te levar para um nível completamente diferente? É ter a coragem de olhar para você mesmo. Olhar para você mesmo e ver como eu posso melhorar, como eu posso fazer melhor, como eu posso sair dessa situação, caso seja uma situação que não seja aquilo que você deseja. Quando você toma essa coragem de olhar para você, ter o autoconhecimento daquilo que você precisa para sair do ponto A, para ir para o ponto B, que é o ponto que você quer, a sua vida se transforma. Então, parar de olhar para a vida do outro, parar de olhar para, de novo, os famosos palcos, né? E saber, ter clareza e ciência de que todo palco tem um bastidor. E aí dentro desse bastidor ninguém sabe o que acontece. Redes sociais hoje, as pessoas estão muito se comparando. E ao se comparar, se diminuem. Ao invés de fazer isso, olha para a sua própria vida. Poxa, para aquilo que eu quero. Eu tenho aqui degraus que eu preciso passar, que são importantes para mim nesse caminho. Comemore cada pequena conquista, cada pequeno degrau, cada passo dado onde você sente que você já não está mais no mesmo lugar, mas que você já, mudou para um outro patamar. E aí você passa realmente a se tornar um imã das oportunidades, atrair aquilo que você quer para sua vida. Quando você eleva a sua frequência, eleva a sua vibração, sintoniza com aquilo que você verdadeiramente quer. Porque não adianta, eu quero algo, mas eu tô fazendo algo que é totalmente ao contrário disso. Eu quero algo, mas eu me rendo aos prazeres momentâneos da vida, porque a vida é hoje, como que é? Aquelas palavras, os jargões, vamos lá, quem tá aqui ainda para me ajudar, né? Os famosos jargões aqui, vamos viver hoje, enfim, esses pequenos jargões de, gente, hoje vamos de novo trazer uma conscientização. Segundo o IBGE, somente 1% da população brasileira é independente financeiramente. E aí, para que você tenha... boa, Rei, aqui, ó, o futuro a Deus pertence. Realmente, né, gente? O futuro a Deus pertence, mas ele nos dá ali bracinho, mãozinha, né? Tudo perfeito, maravilhoso. Existe uma passagem, na verdade, na Bíblia que fala da parábola dos talentos, né? E aí, gente, eu não tô aqui para pregar, eu não sou a pessoa mais apropriada para isso, mas é uma passagem que me marca muito porque você pega esse contexto para todas as áreas da sua vida, tá? E aí fala da parábola dos talentos, onde um fazendeiro, eu vou contar da maneira que eu lembro aqui, tá? Vamos lá. Mas um fazendeiro, ele pegou e deu ali, aliás, era Deus. Gente, vamos lá. Vou contar do jeito aqui mais simplório, tá? Me entendam. Mas
Vamos lá, vamos colocar que foi Deus, mas não é. Depois eu vou pegar direitinho, ler a história e vou contar pra vocês, porque ela é fantástica. E aí, o que ele fez? Ele distribuiu talentos, que eram as moedas ali da época, tá? É como se fossem os reais hoje, ou dólares, né, nos Estados Unidos. Então, ele distribuiu os talentos. Então, para um servo, distribuiu 5 talentos, para outro distribuiu 2, para outro distribuiu 1. E falou, vou viajar, daqui a um determinado tempo eu volto e vou deixar a cargo de vocês esses talentos, para que vocês possam cuidar desses talentos e me devolver no retorno da minha viagem. E aí, simplesmente, ele voltou de viagem e ao primeiro servo que ele deu 5 talentos, ele pediu para devolver. E aí, o servo falou que, olha, o que eu fiz? Eu investi esses talentos e eu estou devolvendo o dobro deste valor. Nossa, servo bom e fiel. Olá, querido, tudo bem, Clever? Seja bem-vindo, querido. E aí, continuando, servo bom e fiel, ao que você administrou bem os seus bens, os seus talentos, os meus talentos, os recursos, te darei mais disso. Então, ele cuidou, ele zelou desses talentos e devolveu o dobro. Ao segundo servo, aconteceu a mesma coisa. Dos 3 talentos deixados, ele investiu aquele valor, ele cuidou daquele valor e devolveu o dobro. Servo bom e fiel, vou te dar mais por isso. E por ter administrado bem, por ter cuidado bem, eles ganharam mais daquele recurso. E aquele servo que tinha apenas um talento, ele falou, nossa, eu estava muito preocupado. E aí eu peguei, enterrei esses talentos, tá aqui o seu talento de volta. Gente, qual o contexto que eu quero trazer aqui para vocês? Para mim, que fica muito marcado, tá? Quando a gente fala da parábola dos talentos, que depois eu vou pegar a história bonitinho, porque eu não sou muito boa da história não, tá? Quantos talentos que você tem, que você está enterrando esses talentos, que você não está fazendo bom uso deles, que você está simplesmente enterrando esses talentos e sendo o servo mau e infiel. Por quê? Porque você pode, na verdade, utilizar desses talentos para ajudar mais pessoas, utilizar desses talentos para atrair aquilo que você quer. E muitas vezes a gente está lá enterrando talentos, muitas vezes a gente está lá enterrando as nossas emoções, colocando em frequências totalmente baixas, ao invés de atrair aquilo que a gente deseja para a nossa vida, nós estamos nos distanciando cada vez mais. Ao invés de construir uma realidade completamente diferente, a gente, na verdade, se pega em situações de passado, se agarra naquelas situações, enterra naquelas situações. E aí, para quem não participou do começo da live, eu li uma passagem aqui do livro, do Essencialismo. E aí, o que a gente vai esperar? A gente vai esperar estar num leito de morte para ver o que eu poderia ter feito, o que eu tinha possibilidade de fazer, mas que eu tinha todas as condições, todos os talentos e não utilizei esses talentos ao meu favor? Percebe a grande diferença, gente? E a importância de a gente passar a enxergar de uma maneira completamente diferente. Camargo, obrigada, porque eu até sei a parábola dos talentos, mas contar ela, percebeu, né? Mas eu vou estudar ela bonitinho e ler bonitinho, vou fazer um Reels aí pra vocês, tá, gente? Porque ela é muito marcante. E obrigada por compartilhar, porque pra quem quiser ver na profundidade, vale muito a pena. E tomar exatamente a parábola dos talentos como exemplo para nossa vida. Quais são os talentos que você hoje está enterrando e sendo um servo mau e infiel? Um servo que, ao invés de utilizar esses talentos, ser grato por esses talentos, né, ser totalmente agradecido, né? Ah, tá perfeito, ai, obrigada, já sinto até mais tranquilo agora. Então, ao invés da gente ser agradecido por aquilo que a gente tem, a gente fica muitas vezes com aquela sensação de que eu quero mais, não tô satisfeito, eu quero mais, eu quero mais. E muitas vezes isso é uma falta de preenchimento daquilo que é verdadeiramente essencial para a nossa vida. Quando nós tomamos aquilo que é essencial para a nossa vida, a gente deixa de ter o superficial, né? De olhar aquilo que o outro deseja, que o outro quer, que a mídia e o marketing, na verdade, acabam induzindo
mas será que é aquilo que me preenche? Será que é aquilo que me traz uma verdadeira sensação de prosperidade, um verdadeiro sentimento de prosperidade? Às vezes o essencial ele é totalmente invisível aos olhos. E, de novo, Mari, esse livro é fantástico, é muito bom. E a ideia aqui é estar trazendo realmente, né, vários trechos, vários contextos que se embasam sim em livros e em outras teorias e práticas para entender que muitas vezes o que parece estar na vida financeira vai além do financeiro de fato. Então, vamos retomar aqui de outro ponto aqui importante. Quando você fala assim, eu quero, né, quero atrair para minha vida, eu quero. Ok, mas vamos colocar o outro lado agora. O que eu faço? De novo, troco o eu quero por o que eu faço. O que eu estou fazendo hoje está coerente àquilo que eu quero? Vamos pegar a parábola dos talentos aí como exemplo. Eu estou enterrando esses talentos ou eu estou utilizando esses talentos, multiplicando esses talentos, fazendo jus àquilo que é somente meu? Então, muitas vezes, cada um tem o seu talento, cada um tem a sua essência, e dentro da sua essência, você pode ter pessoas que são semelhantes a você, mas jamais vai ser igual. Jamais vai ser igual. Ninguém faz exatamente o que você faz do jeito que você faz. Só que às vezes a gente tem aquela dificuldade de enxergar essas qualidades, de enxergar esses talentos. Tem um outro livro que fala dos pontos fortes, né? Da importância que tem você enxergar os seus pontos fortes, porque é muito fácil o outro enxergar. Quantas vezes você se olhou e falou assim, nossa, o outro consegue enxergar os meus pontos fortes, mas eu tenho essa dificuldade. E aí quando você tem essa dificuldade, você na verdade deixa de trazer esses recursos, de se elevar para que você possa atrair aquilo que verdadeiramente você quer. Percebe também a grande diferença? Então, gente, eu sei que eu falei de várias coisas, várias pontes, mas tudo se sintoniza com atrair aquilo que verdadeiramente a gente quer. E um outro ponto que eu quero trazer aqui, que para mim é fundamental, tá? Jesus Cristo, em uma das suas passagens, ele falou: levanta-te e anda, a tua fé te curou. Então, muitas vezes a gente se vê em situações onde a gente espera quem vai nos levantar, espera quem vai ser o Salvador, quem vai nos socorrer. Levanta-te e anda, levanta-te e anda, levanta. Enxergue que se você chegou até um determinado ponto e não está satisfeito com esse ponto, pegue todos os recursos de aprendizados. Lembra daquilo que eu falei que é bênção, é lição? Então essa lição pode se tornar uma bênção, sim. Você tomando os aprendizados daquela situação para que você realmente chegue aonde você quer. Só que a partir do momento que você levantar, quando você fala de levantar, é olhar para a situação e falar: eu não aceito mais isso na minha vida. O que eu verdadeiramente quero? Aí vamos voltar lá nos princípios, tomar a decisão. Quando você tomar essa decisão, levanta-te e anda. A tua fé vai te curar. A tua fé é aquilo que você fizer, são as suas ações, aquilo que você acredita, o caminho que você segue, dizendo muitas vezes não para os prazeres momentâneos, não para as coisas de curto prazo, tendo uma visão de longo prazo e não esperando que as coisas aconteçam, mas fazendo com que elas aconteçam, se tornando uma pessoa que conquista coisas, né? Que está sintonizada em atrair as coisas para você, mas por conta das suas ações. Então, se algo ainda não aconteceu, espere, porque não é no nosso tempo. Então, só que continua em movimento. Estar em movimento, você traz e se sintoniza com aquilo que você quer. E se não está acontecendo no tempo que você deseja, pegue todos os aprendizados deste caminho, pegue todos os ensinamentos desse caminho, para que você seja um ser melhor. Hoje, muitas pessoas devem ter lido, né, por aí, o ser para ter. Então, muitas vezes a gente precisa ser um ser melhor, resgatar recursos para que a gente possa verdadeiramente ter com qualidade.
né? Porque o dinheiro ele é energia, só que ele é uma energia que potencializa aquilo que você já é. Então, quem eu sou? Então, percebe que estar sintonizado de maneira próspera é exatamente olhar o quem eu sou. E sendo cada vez uma pessoa melhor, você terá cada vez mais, peça será atendido, mas com sentimento de gratidão por aquilo que você já tem. Senão, você está ali numa sintonia, numa frequência de falta, de escassez, tá? E muitas vezes a gente precisa derrubar a nossa casa, derrubar alguns preceitos, conceitos, algumas crenças, algumas coisas que a gente acredita para construir de maneira mais sólida, mais embasada. Imagina o seguinte, como se você estivesse numa construção de um prédio e que aquele prédio, em um determinado momento, imagina o prédio como sendo a sua vida, tá? E aquele prédio, em um determinado momento, ele está com uma base, uma estrutura que não tá muito sólida, não tá muito bacana. E aí vai ter talvez alguma situação que você vai ter a sensação de que derrubou o teu prédio, que derrubou a tua casa, destruiu a torre. E aí, e agora? O que eu faço nesse momento? Coloca uma nova base muito mais sólida. Quando eu falo de eu acredito em Deus e tenho Deus em primeiro lugar, ele que a gente tendo ele como princípio, como base, tá? E aí por isso que eu acredito sim que espiritualidade e riqueza caminham juntos. Então quando você tem uma base como ele, muito mais sólida, você pode ter certeza que a casa ela não vai cair, a casa ela não vai derrubar, a casa ela estará com uma estrutura muito, muito, muito mais sólida. Então, às vezes é necessário a gente derrubar a casa para reconstruir de maneira ainda mais sólida. E derrubar a casa muitas vezes é mudar a forma da gente ver, a forma da gente pensar, a forma da gente agir. E aí, quando você toma maneiras diferentes de ver, pensar, de sentir, de agir, você começa a perceber que você começa a sintonizar com aquilo que verdadeiramente você quer atrair para sua vida. Percebe? Então, às vezes, a maneira de eu pensar, poxa, ao invés de me elevar, ela está me derrubando. Então, aquilo que eu estou pensando está me sintonizando com aquilo que verdadeiramente eu desejo, porque se não estiver, talvez ali é necessário derrubar a casa, talvez ali seja necessário reconstruir de uma maneira diferente, reconstruir modos de pensar que me sintonizem com aquilo que verdadeiramente eu quero, tá ok? Então, gente, é isso, porque a pessoa falou bastante, mas eu quero fechar aqui com algumas coisas, né, simples, que é, muitas vezes o óbvio, enxergar o óbvio, tá, na nossa vida, às vezes é delicado, né, porque tem coisas que são óbvias e que a gente ignora o óbvio, e o óbvio muitas vezes ele é muito simples, e quando a gente realmente passa a enxergar, colocar aquela lupa no óbvio, muitas coisas acabam se transformando, tá? E fechar aqui com uma coisa que é ser grato por aquilo que você tem hoje, vai transformar a sua vida, e as suas escolhas de hoje é que definem o seu amanhã. Então, muitas das coisas que a gente quer atrair na nossa vida, se não a grande maioria, elas estão embasadas nas nossas escolhas. Quanto mais escolhas de qualidade eu tenho, quanto mais escolhas inteligentes eu tenho, mais eu me sintonizo com aquilo que verdadeiramente eu desejo, eu quero, eu entendo que faz sentido para o meu propósito de vida, para o meu propósito de existência. Então, as suas escolhas hoje é que definem o seu amanhã. Então, preste muita atenção. Pense o seguinte, se hoje tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você faz servisse de alimento para o seu corpo, para a sua alma, você se nutriria ou se intoxicaria? Faça essa pergunta para você. Dentro do que você pensa, do que você fala, do que você sente, do que você faz. Se tudo isso fosse alimento, você estaria se nutrindo ou você estaria se intoxicando?
É a mensagem que eu quero deixar aqui de final para vocês e agradecer aqui a presença de todos. Pessoal, beijo grande, muito obrigado e obrigada por aqueles que ficaram aqui até o final e fiquem com Deus, um excelente dia.